Olá, esperar o pessoal entrar. Deixa eu esperar o pessoal entrar. Olá, boa tarde a todos. O pessoal está chegando. Nós daremos continuidade às interações online. Hoje nós receberemos um convidado que não é propriamente do projeto, mas vai contribuir com uma fala hoje. É um psicólogo egresso da UNEB, Lucas Ibrahim, que tem experiência com trabalho com idosos, né? Ele também é membro do GEOT, que é um grupo de estudos, né, de oficinas terapêuticas com idosos. Vou esperar só mais um pouco para entrar mais pessoas. Vocês conseguem me ouvir bem? O áudio está bom, está audível, está baixo? Se vocês puderem me sinalizar. Certo. Obrigado, Mari. Então, gente, então hoje nós vamos, só recapitulando, né? Porque como o horário, a transmissão, na verdade, começa agora, e está entrando mais gente, então eu vou convidar Lucas Ibrahim, tá bom? Para a gente começar a nossa interação de hoje. E vamos aguardá-lo. Lembrando, gente, que esse vai ser um momento de apresentação da fala de Ibrahim, que vai falar sobre... Eu estou só aguardando ele entrar. O tema de hoje, né, é... Olá, Ibrahim, tudo bom? Conseguiu Olá, entrar? Fran, tudo bem, consegui. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Ele entrou. Certo. Vocês estão ouvindo, gente, Ibrahim? O áudio tá bom? Eu acho que sim, né? Deram um legalzinho, falando É, que estão ouvindo. Eu já lhe apresentei, mas se você quiser também falar um pouco de você, né? Porque tem mais gente. De manhã você deu aquela palavra, a palavra pela manhã, sim, tinha menos sim. pessoas. Então, se você quiser se apresentar novamente, falar do seu trabalho, e falar do tema, né? Que é a relação da velhice na pandemia, possibilidade de intervenção, né? Em Isso, psicologia. Então, vou passar a isso. palavra para Ibrahim. Bem, gente, boa tarde. Eu fico muito contente de estar aqui. Fico muito honrado, inclusive, de ter sido chamado para essas interações. Eu sou Lucas Ibrahim, como Abraão me apresentou, não é? Eu sou psicólogo pela Universidade do Estado da Bahia. Tenho aí quase um ano de formado, né? Eu saí de lá em 2019. Como é que eu cheguei nesse tema? Né? Eu estou falando hoje sobre envelhecimento e tenho uma trajetória com isso dentro do curso de psicologia. Tudo começou, como eu disse pela manhã, né? Com uma disciplina comum a todos os estudantes de psicologia da nossa querida UNEB, que é Psicologia do Desenvolvimento Velhice, quando a gente, inclusive uma proposta da professora Katia Jane, que sempre fica responsável por essa disciplina, e a gente entra em contato com a diversidade da velhice. Né? E esse foi o encantamento, né? O meu encantamento com o tema, com o fenômeno da velhice. E eu comecei a partir da UAT, né? Eu lembro perfeitamente de ter chegado na UAT e um dos meus pensamentos, depois de vivenciar
um pouco aqui no estágio de observação, lá no quinto semestre, se eu não me engano, foi, poxa, quando eu envelhecer, espero que tenha uma Watch para mim. E então, quando chegou no estágio profissional, né, lá no sétimo semestre, eu comecei a atuar dentro da UAT, da Universidade Aberta à Terceira Idade da UNEB. Eu participava de 3 oficinas lá dentro, né, especialmente no primeiro ano, e no segundo ano eu comecei a conduzir. Na verdade, no primeiro ano eu participei de 2 oficinas como mais observador participante, e de uma oficina especial, que a gente chama de oficinas terapêuticas, que é dentro desses grupos terapêuticos que a gente tem chamado. E aí, no segundo ano, eu passei a realmente desenvolver, a ser o coordenador das oficinas terapêuticas e a desenvolver uma outra oficina com caráter mais psicoeducativo e de estimulação cognitiva. Né? E esse foi o meu trabalho até o final de 2019, né, quando eu saí da universidade. Encerrei o estágio, encerrei o projeto de extensão que a gente tinha lá. E é por causa disso, né, e esse interesse meu pelo tema, eu tenho estudado há algum tempo, não tanto tempo, não é? Como, inclusive, uma questão que me pegou assim de jeito quando eu vi os outros convidados do, das interações online, né? Eu vi pessoas ali que têm uma experiência bem grande, mestres, doutores. Por exemplo, a Márcia falou na segunda-feira com décadas de experiência clínica, não é? E eu aqui, um recém-formado, né? Um egresso da UNEB recém-formado, para conversar sobre esse tema. Eu pensei, puxa vida, que responsabilidade para mim. Então, eu fico muito honrado de falar disso. E aí, eu preciso comentar um pouquinho desse tema, né? Inicialmente, para falar, a gente está comentando de velhice, de um momento da vida, na verdade, que a gente às vezes nem sabe como é que chama, como é que nomeia, né? Se a gente olhar aí, tem diversas formas, as pessoas ficam procurando qual é a melhor forma de chamar. É velhice? É terceira idade? É a melhor idade? Se eu encontro uma pessoa com mais de 60 anos, eu chamo de velho, de idoso, de ancião. Né? E se nomear a coisa, nomear esse fenômeno é difícil, vocês imaginam estudá-lo, né? Compreender, lidar com esse fenômeno, especialmente. E aí a gente, quando começa a estudar e entrar em contato com essa velhice, o que a gente percebe? É o primeiro fenômeno, e como eu disse, é o que mais me encantou, é que a velhice é heterogênea. Cada ser humano envelhece de uma maneira diferente. Cada, cada ser humano tem o seu próprio envelhecimento. Inclusive, pela manhã eu até comentei com Abraão que é diferente do, da infância, por exemplo, que a gente tem fases mais ou menos definidas. Né? O que a gente tem na velhice? A gente tem um critério etário, né? No Brasil, em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, pessoas a partir de 60 anos de idade. Países desenvolvidos, 65 anos. E aí a gente chama que essas pessoas chegaram à velhice. Mas o que é a velhice? É um fenômeno que cada um vive de uma maneira diferente. Tá? E justamente na verdade, o que caracteriza muito essa diferença e o que promove, na verdade, essa diferença é a gente vai pensar nos demarcadores sociais, né? Que estão presentes na vida adulta, né, inclusive. Por exemplo, a raça ou etnia da pessoa, o gênero, a classe socioeconômica, o nível educacional, todos esses fatores interagem e promovem uma forma diferente de envelhecimento. Mas eu gostaria, nesse momento, assim, pensando nesses dois termos, velhice ou envelhecimento, como queiram, e pandemia. O que vocês têm.
tem ouvido falar, né? Aí nas mídias sociais, nos noticiários, nos jornais, o que a gente ouve falar? Né? Pense um pouquinho. A gente ouve falar geralmente de. A gente tem falas diferentes, né? Geralmente a gente tem uma fala mais preocupada com a saúde, né, dos idosos, e fala que a gente precisa cuidar da saúde dessas pessoas que são mais vulneráveis à Covid-19, né, que são mais frágeis e que, portanto, precisam do nosso cuidado, do nosso apoio. Nós temos falas de pessoas que estão supostamente preocupadas com a economia, não é isso? E que dizem e que promovem, vamos então isolar os idosos, que são o grupo de risco, né, e deixa que o resto da população se contamine, né, se infecte, fique doente, e aí a gente tem uma proteção em termos gerais. E aí a gente tem algumas falas também um tanto mais sádicas, né? Quem não ficou estarrecido ao ouvir algum tempo uma certa pessoa dizendo que, melhor, percebendo na doença, na Covid-19, uma forma de lidar com o problema previdenciário. Né? Então, são falas muito diversas, mas todas elas têm pelo menos alguma coisa em comum. Todas elas põem esses idosos como um grupo à parte, que é vulnerável, que é frágil, né, que é doente, que precisa de cuidados, né, que é dependente de cuidados. E isso é uma representação social da velhice, a gente sabe, né? Que nessa ideia de que o envelhecimento é um período de decadência, o envelhecimento é um período em que a gente diminui as nossas capacidades cognitivas, físicas, em que a gente começa a adoecer e tudo mais, né? E que a gente passa a ser uma massa inativa da sociedade. Inclusive, muitas vezes na Previdência utiliza-se o termo inativo para se referir aos aposentados. Né? E toda essa representação social, marcada por estereótipos da velhice, podem afetar a forma como nós lidamos com o nosso próprio envelhecimento, né? E os idosos lidam com o seu próprio envelhecimento. Especialmente porque, se a velhice é um período de doença, é um período em que eu adoeço, em que eu tenho uma diminuição, uma queda, um déficit de diversos fatores, né? Então eu não tenho muito motivo para continuar ativo, né? Não tenho muito motivo para me engajar em comportamentos mais saudáveis, né? Eu começo a perder essa motivação, vamos dizer assim, para uma vida saudável, né? E uma vida ativa, participante da sociedade. E a gente entra também nas negações, né? Nós temos o fenômeno das pessoas que negam completamente a velhice em busca de uma eterna juventude. Não é isso? Enfim. E essas representações, além de afetar a forma como os próprios indivíduos lidam com o seu próprio envelhecimento, afetam também a forma como nós, profissionais da saúde, intervimos ou deixamos de intervir, né? Os problemas precisam de nosso interesse, de nosso cuidado, de nosso apoio profissional. Bem, mas o que é que nós temos no Brasil em relação à velhice? Nós temos velhos, de vez em quando eu vou chamar aqui as pessoas idosas de velhos, tá? E nisso eu não entendo
como algo negativo, né? Como decadente. Lembre-se sempre disso, tá? Existem idosos, existem velhos, nas mais diversas condições no Brasil. Nós temos aí idosos, vamos lá, perdão, nas mais diversas condições, e geralmente quando a gente fala aqui dentro da ciência, né, das pesquisas de uma forma geral, a gente costuma dividir, né, nas pesquisas por uma questão de grupo de controle e tudo mais, entre os idosos em dois grupos, né? Um grupo que é o grupo dos idosos que vivem em comunidade, né, que vivem em sua casa ou na casa de familiares e tudo mais, ou de idosos que vivem em comunidade ou de idosos que vivem em instituições, né, as instituições de longa permanência para idosos, os famosos asilos ou abrigos, enfim, os nomes comerciais variam. Ou, uma outra classificação possível é entre idosos que apresentam demência e idosos que não apresentam demência. Mas essas não são as únicas diferenças existentes entre os idosos, né? Isso aqui é só uma pontinha do iceberg. A gente tem diferenças enormes dentro da nossa sociedade, né? Nós temos idosos que trabalham, né? Continuam trabalhando aí por longos anos dentro da sua velhice. Há aqueles que trabalham de uma forma remunerada e aqueles que trabalham de uma forma voluntária. Os remunerados, por exemplo, podem ser aposentados, mas que trabalham para manter sua renda, né, uma questão financeira, e aqueles que nem sequer estão aposentados, que precisam trabalhar para ter recursos para se manter. Nós temos muitos idosos que são chefes de família, né, no país. Temos idosos que contribuem significativamente para a finança familiar, né? E aí a gente tem também toda uma questão de formatações familiares, né? No Brasil é um fenômeno comum as chamadas famílias estendidas, né? Então nós temos várias gerações convivendo, não na mesma casa, num território muito próximo, né? Existem idosos que vivem sozinhos, existem idosos que vivem com um cônjuge, né? Ou com os filhos, ou idosos que criam os netos. Vejam, as configurações são diversas. Idosos que vivem, por exemplo, em instituição. E aí parece que é uma coisa só, mas não é uma coisa só. Nós temos idosos que vivem em abrigos em locais precários de vida. Tá? Recentemente, inclusive, com a questão da pandemia, eu vi passando uma reportagem pedindo ajuda para um abrigo aqui, para um asilo de idosos aqui em Salvador, que estava em uma situação financeira terrível. Inclusive, muitas dessas instituições são mantidas filantropicamente, né? Então, elas dependem desse apoio, das doações de outras pessoas, e com a pandemia teve uma redução nessas doações, né? Então, eles estavam passando uma situação de necessidade. Tínhamos, inclusive, trabalhadores que estavam trabalhando ali há anos, cuidando desses idosos, sem ganhar salário, né? Porque não havia recursos. E nós temos idosos que vivem em hotéis da terceira idade. Não são nem... a gente não se utiliza nem o nome asilo ou abrigo, mas em hotéis da terceira idade. E todos esses idosos têm uma coisa em comum. Todos foram afetados pela pandemia. Esse é um fator comum a todos. Então, agora a gente fala de pandemia, né? O que é isso? Além da doença em si, a gente tem uma medida de mitigação da doença, né? E de controle dessa pandemia, que, em si mesma,
é muito importante porque evita a disseminação do vírus. Né? Aqui é a medida de isolamento social, ou alguns vão chamar de distanciamento social. Né? Existem motivos para se utilizar termos diferentes, mas mais à frente eu aponto um pouquinho mais disso. Tá? Mas essa medida afeta significativamente a vida de muitos idosos. Na verdade, afeta a vida de todos nós, né? Não apenas dos idosos. Tá? Uh, mas muitos idosos serão afetados de uma forma muito ruim, né? De uma forma negativa, por essa medida de isolamento social, com o fechamento de muitos espaços. Né? Por exemplo, as igrejas, ou às vezes os centros espíritas, né? Os templos religiosos, de uma forma geral, as comunidades religiosas, os parques, as praças, e muitos outros espaços que permitem a sociabilidade, né? Que permitem essas interações sociais. E esses espaços, para alguns idosos, são os únicos locais de sociabilidade. Tá? As universidades da terceira idade também são fechadas, né? Não podem continuar suas atividades. Muitos idosos têm, nesses locais, o seu único local de socialização. Então, não tendo mais isso, ele tem que ficar em casa e o que fazer, né? Como eu vou socializar? E aí a gente tem a situação dos idosos que vivem com a família, né? Que a gente pensa, a gente supõe que estejam em uma situação melhor do que aqueles que vivem sozinhos, porque tem alguém dentro de casa, correto? Só que não necessariamente por ter alguém em casa estão em melhor situação. Nós temos casos muito comuns de pessoas, mesmo com pessoas em casa, precisa manter o distanciamento, né? As medidas de distanciamento social precisam ser mantidas mesmo dentro de casa. Por quê? Porque essa pessoa com quem ela convive precisa trabalhar fora. Né? Então existe aí até um medo de contaminação e precisa manter uma distância entre essas pessoas. Ou alguém dentro daquela residência tem aí algum sintoma da Covid-19, né? Então precisa ficar isolada do resto da família. Os mais jovens, né, para aqueles idosos que convivem com seus netos, especialmente, geralmente, podem estar ocupados aí com seus diversos afazeres, né? Seja a educação, que agora muitas atividades online, seja lazer, seja o que for. E esses mais jovens podem estar ocupados e negligenciar esses idosos com quem convivem. Já as IUPs, as instituições de longa permanência para idosos, tiveram que suspender todas as visitas. É uma medida de segurança, não podemos permitir a circulação de pessoas. Então, suspende todas as visitas, visitas de familiares e de qualquer outra pessoa fora do círculo de trabalhadores daquelas instituições. E também a suspensão de atividades grupais que, porventura, viessem a realizar. E esse distanciamento social, essas medidas de isolamento social podem levar a um outro fenômeno que é bastante estudado dentro da área do envelhecimento, né, da psicologia do envelhecimento, que é chamado de isolamento social. É um fenômeno que tem o mesmo nome, mas que não é exatamente a mesma coisa. O isolamento social, e aqui eu não me refiro ao isolamento social na medida de contenção, né, que é aquilo que a gente chama de vez em quando de distanciamento social, mas ao isolamento social entre idosos, que é um fenômeno recorrente e comum
e que necessita de intervenção profissional. Esse isolamento social entre idosos ainda é um fenômeno difícil de ser conceituado, de ser definido, e tem um consenso entre os autores, né? Então, alguns vão entender que isolamento social é a mesma coisa que solidão, né? Outros vão aí achar que, na verdade, isolamento social é unicamente esse afastamento do contato social com outras pessoas da rede de apoio. Tá? E nós temos ainda outros que preferem entender que isolamento social é, na verdade, a interação entre um fator objetivo, que é o afastamento do convívio com pessoas da rede de apoio, com um fator subjetivo, que é o sentimento de solidão. Seja como for, né, e aí a gente, a depender de qual for o conceito utilizado e da escala usada para medi-la, a gente tem aí um fenômeno de isolamento social que atinge, em contextos não pandêmicos, tá, isso é muito importante, cerca de 7 a 24% dos idosos, enquanto o mesmo fenômeno na população em geral atinge cerca de 7% das pessoas. Né? E esse isolamento em si está ligado, está vinculado a maiores taxas de depressão, né, de transtornos depressivos, especialmente a depressão maior, a engajamento em comportamentos de risco, como o tabagismo, como o abuso de substâncias químicas, substâncias como álcool, por exemplo, e ao suicídio. A comportamentos autonegligentes. Comportamentos autonegligentes são aqueles comportamentos, por exemplo, um desleixo com a higiene pessoal, por exemplo, e pode ser um tanto difícil, ou a deixada de, ou a evitação de ir ao médico, ou não seguimento de recomendações médicas, né, de prescrições, que é um tanto difícil de ser identificado, porque a autonegligência pode parecer muito com apenas a escolha de um estilo de vida, que não necessariamente é desejado por outras pessoas, mas que aquele idoso pode preferir esse tipo de vida. É uma escolha dele, a esse direito. Então, é preciso uma avaliação muito próxima. Também o isolamento social está vinculado a níveis mais altos de déficit cognitivo. Então, a reduções significativas na memória, na atenção, nas funções executivas, na cognição social e outros. Está associado também à deficiência física. Né? A gente tem uma redução na mobilidade dessas pessoas e altas taxas de mortalidade. Então, geralmente, a gente pode encontrar muitos casos de idosos que apresentam esse isolamento social. Não é a mesma coisa que o isolamento social que a gente está vivendo hoje. Tá? E como é que se dá esse isolamento social que eu estou falando de idosos? Né? Geralmente ele está vinculado a um contexto de redução das interações sociais. Vejam que isso vincula-se especialmente com o conceito que vínhamos comentando, né? Inicialmente, ainda existe um problema de definição entre esses conceitos. E aí diversos motivos podem levar a esse isolamento social. Esse isolamento social parte, de certa forma, do idoso. É diferente do isolamento social que a gente está vivendo hoje, que é uma medida de prevenção de doença. Tá? E aí pode ser a aposentadoria. A aposentadoria pode levar a uma redução no contato de pessoas e um isolamento social. Né? Quem nunca ouviu, inclusive, essa ideia de que
quando eu me aposentar, eu não vou ficar em casa, não vou fazer nada. Muitos idosos, inclusive, realmente adotam esse estilo de vida, né? Seguem nessa ideia de, após a aposentadoria, fica-se em casa, né? No sofá assistindo televisão, que é um sedentarismo que leva a problemas de saúde, de uma forma geral. A morte de cônjuges também leva a um isolamento social. Esse processo de luto, de uma redução significativa da sua rede de apoio, né? Porque pode ser a morte do cônjuge, pode ser a morte de um familiar, a morte de amigos, e cada vez mais esse círculo social, nessa rede de apoio em que esse idoso pode contar, vai diminuindo. Tá? Também a gente tem aí as perdas físicas e cognitivas, que podem levar ao isolamento, porque eu tenho problemas de memória, então eu não posso, por exemplo, sair na rua por medo de me perder, não é? De não saber voltar para casa, de não saber onde eu estou. Ou mesmo eu tenho um problema de mobilidade, portanto eu não posso mais ficar saindo por aí, né? E com isso eu diminuo o meu convívio com outras pessoas, né? Eu diminuo a minha sociabilidade. Idosos que vivem sozinhos também têm uma maior probabilidade de desenvolver isolamento social. E aqueles idosos que vivem em instituições, né? Idosos institucionalizados, de uma forma geral. Agora, tratando de solidão, né, a gente tem que pensar que o impacto que essa solidão tem na saúde não se dá apenas por uma ausência do contato social, né, que a gente tem quando estamos por aí na rua, conversando, convivendo com outros grupos, mas sim por uma discrepância, por uma diferença entre a qualidade das relações que a pessoa deseja e a qualidade das relações que ela percebe-se tendo. Tá? Então, é essa discrepância entre o que eu desejar, entre o que eu desejo e o que eu tenho, que afeta a minha saúde. E aí, a gente tem uma questão um tanto delicada. Né? No nosso caso, no caso brasileiro, delicada, que é quando a gente tem uma conjunção entre esse sentimento de solidão e um prolongamento das medidas de isolamento social, ou distanciamento social, como queiram. Tá? Com essa interação entre esses dois fatores, a gente pode ter aí um problema grave, que é a solidão passa a se tornar um fator preponderante para problemas psicológicos, né? Para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, de uma forma geral. Essa solidão interagindo com, ou melhor, quanto mais tempo eu passo tendo esses sentimentos, e essa é a questão, né? Não tendo relações sociais, de uma forma geral, da qualidade que eu gostaria, mas eu tenho uma probabilidade de desenvolver um transtorno mental. E de início, como é que acontece essa interação? A gente tem aí um momento na desesperança. Né? Então, essa solidão interage com essa vivência constante da solidão, pode levar a um desencorajamento, né? Um desengajamento em outros comportamentos e uma desesperança de um futuro melhor, né? Um futuro que eu possa fazer outras coisas, né? Que eu tenha a possibilidade
de melhorar de vida e tudo mais. A gente tem aí, e esses dois fatores, o desencorajamento e a desesperança, podem conduzir-nos a um transtorno psiquiátrico, de uma forma geral. Tá? Os medos, que são frequentes nesse período, podem ser agravados e podem progredir, sim, para o transtorno de ansiedade. Né? Para transtornos de ansiedade, geralmente a ansiedade generalizada, né, a TAG. E aquela desesperança que eu falei pode progredir para um transtorno depressivo. Esse humor deprimido. Né? Esse humor é uma característica mais constante. Então, a gente pode ter um desenvolvimento de um humor deprimido que nos leva a um transtorno depressivo. Que no caso de idosos, inclusive, para o tratamento a gente precisa ter um certo cuidado, porque existem também fatores orgânicos envolvidos que tornam, às vezes, a psicoterapia menos eficaz do que em outras faixas etárias. Tá? As memórias dolorosas, né, que a gente tem nesse período, que os idosos têm nesse período, podem, no futuro, desembocar num transtorno de estresse pós-traumático. E a revivência, né, na verdade, são as memórias dolorosas associadas aos sentimentos, né, sentimentos e as emoções que estão vinculadas a ele podem no futuro realmente desembocar num TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. E certos padrões comportamentais, né, que são desejáveis nesse período, como lavar a mão constantemente, limpar tudo que a gente tem em casa, né, limpar quando chega as compras, passa álcool em tudo, o cuidado de quando sair e voltar, tem que limpar, tem que pegar a roupa e botar para lavar, enfim, todos esses comportamentos que são mantidos são mantidos pela evitação de uma doença. A gente vai chamar aí da análise de comportamento de são mantidos por reforçamento negativo. Podem evidenciar, né, tornar mais evidente ou até mesmo influenciar no desenvolvimento do TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo no futuro. Então a gente tem que ter cuidado por causa da evolução que a gente pode ter nesses quadros. A gente também tem esse fenômeno da solidão, dessa influência da solidão com o isolamento social, as mudanças no sono, né, são muito, muito presentes, né, das pessoas não conseguirem dormir direito, desenvolver insônia, ou, no quadro de idosos, né, a gente tem dados ou pesquisas, especialmente de outras realidades que não a brasileira, mas nós temos, vinculando a esse isolamento social, é que idosos em situação de isolamento social, com solidão, idosos que não têm essa frequência de sentimento de solidão, dormem muitas vezes a mesma quantidade de horas por dia. Mas aqueles que apresentam a solidão, esse sono não é o suficiente, né? Essa quantidade de horas não lhe restabelece energeticamente, e isso pode conduzir a uma fadiga ao longo do dia. Mas a gente tem aí fatores, efeitos, vamos pensar assim, que talvez não cheguem nesse nível de gravidade, né? Não chega no nível do transtorno, mas que exigem um olhar cuidadoso, né? A gente tem os medos, né? É o medo de contrair a doença. É o medo que um familiar contraia a doença, um amigo, enfim, que uma pessoa próxima tenha Covid-19. Né? É o medo de morrer. É o medo da morte. Seja a morte própria ou seja a morte do outro. É o medo de
ficar doente e precisar de uma hospitalização, ou medo de ser abandonado pela família. É o medo da quarentena. E, e além disso, além desses medos, a gente tem as ansiedades relativas à manutenção, ao, à obtenção dos mantimentos diários. Né? Como é que eu vou comprar os alimentos? Né? A gente tem esse risco. O risco toda vez que eu vou à padaria. Eu me submeto ao risco toda vez que eu vou ao mercado para comprar algumas verduras, alimentos para minha manutenção. Ao medo de ir na farmácia. Né? Eu preciso comprar alguns medicamentos e, veja, tem todo esse processo de ansiedade, né? Tudo ansiogênico. Eu posso me contaminar nesse período. Tá? Todas essas preocupações também com familiares que vivem distante, não é? Que eu não estou perto e eu preciso saber como é que essa pessoa está, não é? E será que ela vai... Será que ela está se cuidando direito? Será que ela não está se submetendo ao risco? Não é? Tudo isso são efeitos desse isolamento social, né? E dessa solidão também que amplifica esses efeitos. Além disso, né, a gente tem uma associação de efeitos que a gente não vai chamar de emocionais, né, mas que alteram completamente a vida do sujeito. E especialmente a gente tem um agravamento das comorbidades. Uma diversidade de doenças que essas pessoas já tenham e podem ser pioradas por esse processo. Podem ser pioradas justamente por causa da ansiedade, do estresse a qual estão submetidos. Tá? Então, a gente pode ter uma desregulação, por exemplo, na diabetes. A hipertensão, a gente perde o controle sobre ela, né? Não o medicamento dá conta, que a gente naturalmente não, mas que a gente cotidianamente toma o medicamento para controlar a hipertensão, mas com todo esse processo de ansiedade, de estresse, a gente perde o controle. Né? De outras doenças, e doenças crônicas, de uma forma geral. Né? E a gente tem uma questão muito delicada, que é que essas doenças crônicas estão associadas a um agravamento nos casos da Covid-19. E não só um agravamento nos casos, né, ao ponto de necessitar de hospitalização ou desenvolvimento de quadros muito ruins de saúde, né? Mas a gente tem também um aumento no risco de morte. Se a gente for olhar nos boletins epidemiológicos, o que a gente vai encontrar é que boa parte das pessoas que morreram por causa da Covid-19 no Brasil possuíam algum tipo de doença crônica. Especialmente as cardiopatias. As cardiopatias estavam presentes na maior parte desses indivíduos que vieram a óbito. E a diabetes também. A diabetes é o segundo fator mais frequente. São justamente doenças muito presentes na nossa população idosa. Um estudo recente, que é o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, EVSI Brasil, mostrou que 70%, ou cerca de 70% dos idosos brasileiros possuem pelo menos uma doença crônica. Tá? 40% tem uma doença crônica apenas, e cerca de 30% tem pelo menos duas doenças crônicas. Então vejam, a gente tem aí um quadro muito delicado para esses idosos que se veem num grupo, se veem realmente como parte de um grupo de risco. Né? Como isso piora a situação de ansiedade. Essa pandemia também pode ter efeitos secundários, né? São efeitos posteriores que a gente não está vendo aqui agora, mas que vão se manifestar.
Por exemplo, a possível crise econômica. A gente já tem aí diversos economistas apontando que, baseados em experiências anteriores, países que não conseguem controlar muito rapidamente, não é, no início das doenças, não conseguem controlar essas epidemias de uma forma geral, tem uma queda econômica muito grande, né, e demoram a conseguir se restabelecer. E isso afeta os idosos. Né? Lembra que eu falei que muitos idosos trabalham? Então, muitos idosos trabalham remuneradamente e são afetados especialmente por essa crise econômica, ou melhor, são afetados primeiramente pela, por uma crise econômica. Nesse ano, a gente já tem dados aí do aumento no desemprego entre idosos. Tá? Entre idosos, que em 2020, durante esse período aí da pandemia, especialmente, cerca de 67 mil idosos com pelo menos 65 anos, ou seja, 65 anos para cima, foram demitidos, né? Perderam seus postos de trabalho. Com isso, o que é que a gente tem? Dificuldades econômicas, dificuldades financeiras para essas pessoas. Terão de lidar com isso. Terão que lidar com esses problemas econômicos posteriormente. E não só com o próprio, com a dificuldade econômica financeira que ele próprio vem a ter sozinho, mas também com a dificuldade econômica que afeta a sua família. E aí a gente tem essa outra característica dos velhos brasileiros, que é a relação com a família. Eu comentei que muitos idosos no Brasil vivem com a sua família. Né? A gente tem características de famílias com idosos e famílias chefiadas por idosos. E o número de famílias chefiadas por idosos vem crescendo ao longo dos anos. Existem dados, existem pesquisas indicando esse crescimento. De 2018, a gente foram quando esses primeiros dados foram mostrando. E as justificativas para isso são a crise econômica, que afeta, por exemplo, a economia e as finanças dos filhos, que, portanto, não tem condições de se sustentar, não tem condições de ter uma casa própria, não tem condições de se desvencilhar dos pais. Né? Então, esses idosos continuam bancando essas famílias, eles precisam cuidar dessas famílias. Que muitas vezes, e aí a gente tem uma outra realidade, que é os idosos aposentados, e que é a única renda certa dessa família. Porque os filhos não têm um emprego formal e, portanto, essa renda não é uma renda fixa, diferentemente da aposentadoria, que é uma renda fixa. Além disso, sim. Desculpa interromper, é só para sinalizar do tempo, viu? Tá mais ou menos uns 7 minutos. A gente ainda tem. Só temos isso? Ai, meu Deus. Tá em 15h17. São 50 minutos de fala, aí seria até 15h20. Acho que estende mais uns 3, 4 minutos. Aí eu tô mais ou menos uns 7 minutos no total. Era para ter lhe avisado Olha, antes, né? é... Então eu vou falar muito rapidamente disso para a gente partir para a intervenção, né? Porque é o objetivo da gente chegar na intervenção. Esses idosos na relação familiar ainda exercem também o papel de cuidadores dos netos, tá? É muito comum os velhos cuidarem dos netos porque os pais precisam sair para trabalhar e não tem com quem deixar. Os filhos, então, deixam com os pais. Né? E agora, com o retorno, né, do trabalho fora de casa, né, com a vida econômica, com a vida comercial fora, esses idosos, obviamente, serão solicitados pelos seus filhos para cuidarem dos netos. E a gente pensa, pelo menos evita a solidão, né?
porque vai ter alguém dentro de casa, um neto para cuidar. Só quando a gente olha para isso em outros contextos, né, o que é o que os estudos apontam nessas relações? De que essa relação não é tão agradável assim, né? Esses idosos estressam-se com o cuidado com os netos, nesse exercício de um papel que tecnicamente não seria o seu papel, né? Ele não está exercendo, os idosos não estão, quando cuidam dos netos, não estão exercendo o papel de avós, mas o papel de cuidador, né, que não lhe seria uma responsabilidade, né? Inclusive, a gente tem dados apontando que esses idosas especialmente, avós que cuidam, que criam os netos, apresentam uma sensação de isolamento, de esgotamento. Então a gente pode acabar piorando uma situação que nós chegaríamos. Então vamos às recomendações de intervenção, né, que a gente queria chegar tanto aqui. Para a gente trabalhar com idosos, a gente precisa ter certos cuidados. Né? Eu vou falar aqui 5 princípios de intervenção, né? São princípios de intervenção para situações de graves crises de saúde, tá? Não apenas afetam os idosos, mas intervenções com qualquer público. Entre esses princípios, a gente tem promover o sentimento de segurança física e psicológica, evitando os rumores, tá? E com isso, reduzindo a amplificação, né, e a continuidade dessas sensações de medo e ansiedade. O segundo princípio é o uso de recursos terapêuticos, sejam farmacológicos, seja yoga, sejam relaxamentos, técnicas de respiração, mindfulness, o ground, por exemplo, da bioenergética, essas técnicas corporais para acalmar estados de elevada responsividade emocional. O terceiro princípio de para atuações, é instilar um senso de controle e eficácia em alcançar uma saída positiva, né, que envolva pensamento, ação e emoção. Inclusive porque nessas situações de crise, uma sensação muito comum é a da falta de controle. Eu não posso contribuir em nada com isso. Então, nessas intervenções, a gente precisa trabalhar com essa instilação, tá? O desenvolvimento de uma secção a um grupo para ganhar segurança, apoio e amor, tá? Conexão com outras pessoas. E, por último, a instilação de esperança num futuro melhor. Tá? Esses são princípios que devem ser utilizados em contextos como o atual, e não apenas com idosos. Tá? E o que é que a gente pode fazer quando estamos falando especificamente de idosos? A primeira coisa que um profissional da saúde, né, eu falo aqui mais de psicólogos e psicoterapeutas de uma forma geral, é de avaliar a situação, avaliar o risco, né, que esse idoso vive, tá? Com que você vai trabalhar. O risco que esse idoso tem para desenvolver problemas psicológicos, né? E aí você tem que saber, tem que verificar isso com a pessoa com quem você vai trabalhar, se ela tem problemas de saúde mental pré-existentes, se ela está vivendo situações de luto, se tem aí, uma baixa renda, se está separada da família, afastada da família, e todas essas outras condições. Tá? Conhecido essa realidade, você pode agir de diversas maneiras. Tá? Eu separei algumas intervenções possíveis. A primeira que eu gostaria de falar é a psicoeducação. É uma ferramenta do psicólogo, né, que objetiva fornecer um suporte, um apoio às pessoas, né, o cuidado de pessoas. Ele geralmente é utilizado em algumas doenças específicas, então a gente encontra muito
ao cuidado de pacientes ou dos cuidadores de pacientes. Mas não necessariamente a gente esteja falando de pacientes, tá? Você pode trabalhar com idosos que tenham a Covid ou idosos que tenham casos de Covid na família, por exemplo. Ou que não tenha nenhum dos casos, né? Pode acontecer. Para tratar de determinadas informações sobre a doença, da disseminação de informações corretas, não é? E das estratégias que essas pessoas têm para lidar com situações decorrentes dessa doença. Tá? Considerando que informação não necessariamente faz com que a pessoa mude de comportamento, é preciso fazer sentido para ela. Tá? E para os idosos, especialmente, a gente precisa dar espaço, dar momentos de fala, interagir e mostrar como essas informações que nós estamos passando fazem sentido com a história de vida dela. A segunda interação possível é favorecer as trocas e a solidariedade intergeracional. Tá? Ou seja, é que você possibilite, ou favoreça, facilite as relações desses idosos com pessoas de outras idades, né? Pessoas de outras faixas etárias, especialmente as mais jovens, porque isso possibilita relações de troca, né? E a gente tem aí alguns estudos apontando questões emocionais muito importantes para os idosos que conseguem estabelecer essas relações com pessoas mais jovens. É necessário também nesse período garantir o acesso a recursos básicos, né? Recursos e necessidades, aos bens desse idoso, né? Alimentação, medicamento, enfim, diversas coisas. Como eu disse, pode gerar uma ansiedade por não saber como obter. Uma outra possibilidade é encorajar, né, e auxiliar o uso das tecnologias de informação e comunicação. Isso aqui que a gente está utilizando hoje, né? O celular, o computador, a internet, as diversas ferramentas possíveis em tecnologias, porque através dessas tecnologias a gente pode obter conectividade, conexão com outra pessoa, interação social. Tá? Aí a gente tem diversos estudos apontando realmente como essas ferramentas, como as tecnologias de informação e comunicação, podem favorecer uma diminuição na solidão, né? Podem diminuir o isolamento social. E por isso a gente precisa auxiliar e apoiar. Inclusive para que a gente também possa intervir. Né? Porque com as medidas de isolamento, a gente dificilmente pode chegar perto dessa pessoa, né? Perto daquele idoso, então a gente precisa trabalhar através de um aparelho, né? Inclusive nós temos aí a autorização do Conselho Federal, né, de Psicologia para trabalharmos através das tecnologias de informação, inclusive para a gente trabalhar com psicoterapia, né? Psicoterapia com esses idosos pode ser necessário, né? Aí eu falo de existem algumas recomendações falando de psicoterapia especificamente. E aí falando das psicoterapias baseadas em evidência, né? Existe uma recomendação muito grande para os idosos que eles trabalhem com os psicoterapeutas baseados na TCC intervenham, né? Especialmente para lidar com os casos de angústia e de solidão e ansiedade. Existem outras terapias aí, como a terapia comportamental dialética, muito recomendada para a regulação emocional. Tá? Os quadros de desregulação emocional nesse momento são frequentes. A terapia de aceitação e compromisso, ACT, né? Recomendada especialmente para os casos de ansiedade e depressão, e ativação comportamental para a depressão. Significa que só essas terapias são importantes, são boas para... Não, não. Muitos componentes que essas terapias possuem, que em outras pesquisas tem... Ai, meu Deus. Eu proponho que você retome, porque tem 20 segundos, vai cair. Retome no intervalo essa fase final, depois a gente parte para as perguntas. Pode ser? Pode ser, gente. Então, daqui a 10 minutos a gente retorna, viu, gente? Desculpa interromper, já vai cair, tá em 7 segundos.
Contagem Eu peço regressiva. desculpa por não falar a palavra, gente. Eu deveria ter. Boa tarde. Voltamos, né, com a segunda parte da nossa interação online hoje. Eu vou esperar as pessoas chegarem. Acho que começaram a chegar. Nós vamos dar continuidade com a segunda parte, né, da nossa interação online. Em virtude, né, do encerramento abrupto da primeira parte, eu vou conceder uns 10 minutinhos para Lucas finalizar a fala dele sobre as intervenções com idosos no contexto da pandemia. E enquanto isso, eu peço que vocês iniciem, coloquem suas perguntas, suas dúvidas, se vocês querem que ele aprofunde mais alguma coisa que ele havia dito, enquanto ele fecha com 10 minutos a fala dele. Eu vou convidá-lo e aí vocês já ficam à vontade para colocarem as suas questões, tá bem? Me perdoem o fato da tela em movimento quase o tempo todo, mas é porque eu estou só segurando o celular, tá bom? Eu vou convidar Lucas. Vamos aguardar. Oi, Olá, Lucas. de volta. Voltamos. Me desculpa, era para ter lhe avisado com Pronto, eu vi que mais você vai me dar tempo. Mas é porque também apareceu para mim isso já muito em cima. Eu não fiquei muito atento às horas mesmo. Eu fiquei aguardando a fala do o Instagram sinalizar. Mas aí eu vou Ah, te 10 minutos, você acha que eu vou te dar 10 minutos porque para a gente não perder a parte do sim, sim, diálogo, sim, tá sim. bom? Tá bom, tá bom. Vou ser o mais rápido possível. Vou reduzir bastante aqui. Terminei falando das psicoterapias, né? Inclusive porque pode não ser a intervenção mais indicada. Quando eu falo mais indicada, não é que a psicoterapia não seja importante, nem funcional. Não, não, não. Psicoterapia é extremamente importante. Para algumas pessoas, vai ser fundamental. Mas a gente pode encontrar uma resistência grande entre idosos em procurar psicoterapia. E a gente pode intervir em outros campos, né? A gente, não necessariamente no trabalho com idosos, nesse caso da pandemia, a gente vai trabalhar só com os idosos, né? A gente vai trabalhar com os cuidadores do idoso, né? Uma rede de apoio, inclusive porque eu falei das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação. Muitos idosos não utilizam essas ferramentas, né? Os que utilizam, a gente tem alguns que é o básico, né? O mínimo, geralmente é muito comum o WhatsApp, é muito fácil encontrar idosos utilizando o WhatsApp. Então, a gente precisa aí regular, talvez, como chegar até esse público, como chegar até esses idosos. A intervenção também na comunidade, né? Na semana passada, eu, inclusive, vivi que o Quem Sabe Mais postou lá no vídeo uma recomendação de um artigo falando sobre intervenções psicossociais na comunidade, numa abordagem psicanalítica. E esse é um caminho que a gente pode seguir, sabe? Fortalecer as estruturas comunitárias. Porque a gente tem ali comunidade, na comunidade a gente tem diversas estruturas, né? Tem um centro comunitário, tem os CSUs, algumas comunidades têm um CSU próximo, tem CRAS ou CREAS, tem a unidade básica de saúde, tem as igrejas, os centros, os terreiros, enfim, esses centros, esses locais de religião. A gente tem diversos espaços que a gente pode fortalecer a relação, né? Porque se eu não posso chegar até esse idoso, a gente tem quem conhece, a gente tem os vizinhos, né? A gente tem as pessoas que moram no bairro, que moram na rua, que estão próximas dessa pessoa, e a gente pode intervir aí fortalecendo, que é um trabalho de assistência social, né? O pessoal, os psicólogos que trabalham na assistência social, inclusive, prestam muita atenção nessa questão comunitária e continua sendo importante nesse momento.
E a gente pode promover também estimulação cognitiva. Estimulação cognitiva é uma coisa que, de uma forma até estranha, muita gente não vê na graduação em psicologia, não é? E é um conteúdo muito importante para os idosos, porque o que é que tem, o que é que a gente encontra na velhice, né? Essa ideia ainda associada ao envelhecimento e um medo muito grande das demências, especialmente o Alzheimer, que é uma doença muito divulgada e tudo mais. Só que ao mesmo tempo a gente tem um fator, uma questão tanto ruim na velhice, e esse é um aspecto comum dos velhos, que é uma diminuição em algumas funções cognitivas, especialmente a atenção e a memória, especificamente a memória operacional, a memória de curto prazo, né? Então, algumas falhas nessas funções cognitivas podem ser interpretadas como sintomas de uma demência não sendo, né? Então, na estimulação cognitiva, a gente pode trabalhar o exercício dessas funções aí, por diversos meios e atividades para uma manutenção dessas capacidades, né? Inclusive, isso é extremamente recomendável, mesmo em quadros de demência. Mesmo em quadros demenciais, a gente precisa continuar a estimulação cognitiva. E, além disso, na própria psicoeducação também a gente pode trabalhar essa questão dos medos, né, e ansiedades, inclusive em relação à cognição. Enfim, eu vou encerrando a minha fala aqui, para não ter perigo da gente passar do tempo agora, né? Aí nas perguntas a gente vai falando, né? Queria muito ouvir, inclusive, vocês, se vocês têm experiência, né? Durante a minha fala no bloco anterior, eu vi alguns comentários, né, de pessoas falando assim, experiências de velhice ativa e tudo mais. Sim, tiveram mesmo muitos comentários pessoais, inclusive, né? Vivência com avós, com familiares. Então, assim, vou começar. Você prefere que eu faça as perguntas, né? Leia as perguntas, uma por uma, ou pode ser em bloco? Se Bloco tiver de como duas. agrupar, assim, pelo menos as perguntas mais parecidas, né, que É, estiverem dentro da mesma temática, porque a memória não é exatamente muito forte. tudo bem. Ana Paula começou perguntando ela disse que ficou com uma impressão de que havia diferença, né, entre isolamento social e distanciamento social. E aí ela perguntaria que se sim, se realmente houver essa diferença, quais seriam essas diferenças, na verdade? Pensando o contexto pandêmico ou não, com ou sem pandemia. Uma outra pergunta, que é da Gica Rodrigues, já não tem muito a ver. Eu vou deixar então para você depois de responder, eu falo a dela, tá bom? Tá bom. Então, Ana Paula, existe diferença, sim, entre isolamento social e distanciamento social. Nas medidas que estão sendo tomadas hoje na pandemia para contenção da doença e mitigação, a gente tem essa diferença, no sentido que isolamento social é geralmente aplicado a casos de pessoas que estão com a Covid-19, estão com sintomas e que, portanto, precisam ficar separadas de outras pessoas, né, para que elas não transmitam, tá? Aí a gente fala de um quadro de isolamento social. A gente tem também o termo quarentena, que seria mais utilizado especificamente em pessoas que podem estar contaminadas, mas a gente ainda não sabe se estão ou não, né? Não fizeram o teste, pode apresentar um sintoma, ou teve contato com uma pessoa que teve, e aí, mas não apresentou sintoma ainda, então a gente mantém esse período que a gente chama de quarentena. E a gente tem distanciamento social, que é aquilo que a gente vem sido feito aqui na nossa realidade, né? Porque a gente não teve um lockdown, por exemplo, no país inteiro, a gente ainda não passou por isso, que é essa ideia de manter o distanciamento de outra pessoa, né? De preferência, a ideia é que você não tenha nenhuma proximidade, né? Que você fique na sua casa e o outro fique na casa dele.
Mas se você for sair na rua, é de manter pelo menos 2 metros de distância. Isso é distanciamento. Mas o fenômeno isolamento social na velhice, no envelhecimento, que é um problema muito comum na velhice, se você jogar, inclusive, lá no Google Acadêmico, isolamento social, idosos, a maior parte dos textos que vocês encontrarão se referirão a esse fenômeno conhecido, tá? E não ao isolamento social da, da pandemia, né? Essa estratégia de mitigação. O isolamento social em idosos, nesse sentido, a gente se refere aí naquela ideia que eu trouxe, que ainda não existe uma definição consensual, né? Alguns autores vão dizer que esse isolamento social é unicamente a separação, a ausência de contato do idoso com as pessoas de sua rede de apoio. Alguns vão dizer que é a mesma coisa que solidão, e outros vão dizer que é a interação entre a ausência de contato social, de contato com pessoas da sua rede de apoio, e o sentimento de solidão, tá? Então, essas são as diferenças de nomenclatura. Então a gente poderia pensar assim que teria duas formas de chegar ao isolamento. O isolamento como uma medida contra a Covid, né? E o isolamento social que normalmente o idoso pode vivenciar quando entra na velhice de uma forma mais, não sei se nativa, mas assim, que acaba vivenciando esse sentimento de solidão, de ineficácia. Eu vou aproveitar o gancho para então ficar assim, uma fala de Ana Paula, pensar assim, diante da heterogeneidade que a gente tem de velhos, né, de pessoas velhas, como a gente poder pensar, por exemplo, como lidar com essas medidas de distanciamento, com as medidas de isolamento, quando, assim, há idosos que mantêm, até por questões de hábito e crença, contatos mais próximos, por exemplo, a necessidade da bênção, a necessidade de ir à missa, que não tem que está no hábito dele, né, no campo da vivência dele, a interação faz parte. Certos rituais, como é que a gente como lidar com isso, no seu ponto de vista? Porque aqueles mais, não gosto talvez de usar o termo esclarecido, mas aqueles com mais instrução, talvez, de algumas questões de medidas, possa compreender e acho que é questão de crença mesmo, e outros não. Outros têm determinadas crenças, hábitos que talvez eles não consigam abandonar de imediato. É uma relação até mesmo com a adesão ao tratamento, né? É muito similar com a adesão ao tratamento, só que nesse caso, a adesão às medidas de prevenção. Tá? A primeira coisa é respirar fundo. Tá fazendo barulho aqui, né? Fora do carro. Respira fundo, porque a gente tem esse momento que facilita o surgimento de... Enfim, são momentos estressantes, ansiogênicos, a gente pode perder um pouco a regulação do humor e acabar sendo um pouco mais incisivo e gerar uma postura não tão aberta desse outro idoso. O caminho é o diálogo, sabe? O caminho é o diálogo. É o diálogo no sentido de apresentar as informações claras e transparentes, sabe? O que a gente sabe de fato sobre essa doença? Né? Como é que a gente sabe sobre a transmissão dela? Né? Como é que essa pessoa pode contribuir para evitar o seu próprio adoecimento, mas também o adoecimento de outras pessoas. Inclusive, isso é muito recomendado nesse ponto da vida, na verdade não só na velhice, mas para as pessoas em geral, que seja passado como uma atitude solidária. Então, se eu me isolo em casa, se eu mantenho um distanciamento, não é apenas por mim, mas é pelo outro também. Tá? Então, a gente gera essa postura um pouco mais aberta ao diálogo. A gente tem aí não contribuindo para dificuldades maiores nessa questão da informação,
graves problemas de informações falsas, né, informações falsificadas, notícias falsas, sendo distribuídas à torto e à direito. Nós temos contradições entre os governos, não é? Os níveis diferentes apontam coisas diferentes, dão indicações diferentes do que fazer. Então, a gente precisa ter calma nesse procedimento e dialogar, tá? Eu tentei de tudo e essa pessoa não está colaborando, né? Continua a mesma coisa. Antes de entrar nesse ponto, eu queria só ressaltar uma questão. Não é uma questão de esclarecimento ou não, né? Não é questão de ter acesso à informação ou não, mas do quanto essa informação faz sentido para si próprio. Então, na hora que você for conversar com um idoso sobre esse assunto, existe uma posição geral que é não infantilizar. Você não está tratando de uma criança que você precisa corrigi-la ou qualquer coisa do tipo. Tá? É um idoso, é um ser humano adulto velho. Então, existe aí um respeito e uma forma de se dirigir que é diferente. E eu esqueci o que eu estava falando. A memória operacional que agora falhou. Eu perdi a cadência. Você Antes de falou eu de não falar infantilizar, porque isso, não tem mais imediatamente antes de eu falar, sentido para ele a informação, né? Não é só informação. isso, no que faz sentido para eles. Ah, quando eu falei de psicoeducação, eu falei no momento dessa questão de que tem que fazer sentido para a pessoa e tem que estar relacionado à história de vida. Quando a gente trabalha com idosos, é muito comum que, ao passar uma informação, esse idoso traga histórias de sua vida que possam ter relação com essa informação. E isso é de uma preciosidade enorme, porque é justamente aí que a gente tem que trabalhar, sabe? Você tem que buscar na história de vida dessa pessoa coisas que ela tenha feito, vivido, passado, presenciado, que possam ter relação com o momento atual, né? E essas medidas que a gente está tendo que viver. Entendi. Fiz tudo isso e ainda a pessoa não mudou de comportamento. Vocês, obviamente, não vão trancar os seus idosos em casa, tá? Isso é cárcere privado, é crime previsto no Código Penal. Tá? Vocês só podem tomar essa atitude se essa pessoa não tiver mais condições de realmente tomar decisões por si própria, e aí é um processo judicial à parte. Tá? Então, o que é que eu faço? Vamos tentar reduzir os danos, né? Tá. Se a pessoa continua saindo, então a gente vai ter que procurar aí orientações, né? Formas com que essa pessoa possa sair de casa e ter essas relações sociais, mas de uma forma que diminua o máximo o risco. Por exemplo, você trouxe a questão de ir à missa, né? Seja então na igreja do bairro, né? Na igreja mais próxima de casa, que não precisa pegar um ônibus, né? O transporte público. E existe um nível muito alto de contaminação nesse tipo de local, né? Locais fechados, que não precise, que não dependa de ficar em locais fechados por muito tempo, ou orientar sobre o uso de máscaras, né? Hoje a gente tem uma disseminação muito forte dessa questão das máscaras, né? Inclusive existe na cidade, na Bahia, de uma forma geral, a gente tem essa aderência ao uso de máscaras, mas muitas pessoas não sabem como utilizar de fato essas máscaras, né? Então, põe a mão aqui e depois, enfim, põe a máscara no queixo e depois volta para o rosto. Se aquilo estiver contaminado, está passando. Essas orientações menores, né? Outra coisa é a questão das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação. Será que essa pessoa não pode, sei lá, ao invés de ir na casa do vizinho, na casa do amigo, na casa do parente, conversar através do aparelho?
né? Conversar, ver modos com que ela possa substituir essas relações presenciais para relações virtuais, né? Se bem que isso aqui também é uma presença, né? Eu não estou próximo corporalmente, mas eu estou vendo, estou ouvindo, lendo e tudo mais. Exato. Certo. A gente tem que. É um assunto bem delicado, né? Porque não adianta apenas. Me parece que muitos utilizam, se vão utilizar, quando não tem esse hábito. Parece que é mais por medidas imperativas, né? De que precisa usar máscara, mas tem esse manuseio mesmo equivocado. Mostra, assim, que é mais um cumprimento de regra, talvez, do que uma sensibilização de que é necessário. Eu vou agora fazer a pergunta ler aqui a pergunta de Gica Rodrigues e a de Mariana. Gica, na verdade, pergunta se há dados, né, pesquisas feitas recentemente, que apontem uma incidência de suicídio entre idosos no contexto pandêmico, como resultado desse conjunto de sofrimentos psíquicos. E Mariana, como fala também de sofrimento psíquico, eu acho que pode encaixar junto, que ela pergunta qual a melhor forma, né, de intervir. Você falou uma série de possibilidades. Qual seria a melhor no caso do momento pandêmico, em especial? Se haveria qual seria a melhor forma de intervir nesse momento pandêmico para auxiliar os idosos no sofrimento psíquico? Tá. Quanto aos dados de suicídio, Gica, não foi? A pessoa? Isso. Eu procurei informações acerca. E assim, a gente encontra alguns dados, na verdade, alguns dados não, alguns artigos, né, comunicações, de uma forma geral, nas revistas, de profissionais preocupados com o aumento nos fatores de risco para o suicídio, nesse momento de pandemia. E aí fazem algumas indicações, né, do que a gente pode fazer. E a conectividade social é uma das principais, né, da diminuição do isolamento social, o isolamento social quanto ao fenômeno, diminuição da solidão. Mas dados de aumento no suicídio, eu não encontrei. Eu encontrei uma comunicação feita num periódico científico aí, de alguns pesquisadores lá da Índia, de uma região da Índia, que tem verificado, tem notado um aumento no suicídio por causas relativas à Covid-19. Mas tinha alguns problemas metodológicos que não nos dão tanta segurança assim. Tá? Não significa que não haja risco, mas aí a gente pode pensar e talvez hajam outros motivos. Por exemplo, nós temos hoje uma facilidade muito grande de acesso a apoio psicossocial, apoio psicológico, não serviços de saúde mental. Nesse momento de pandemia, muitos serviços, muitos psicólogos, inclusive, se motivaram a criar serviços, a oferecer seus serviços gratuitamente, né, de atendimento de plantão psicológico e tudo mais. Diversos programas de plantão, inclusive, abriram a possibilidade de atuação online e tudo mais. Então, talvez haja que a gente pode procurar saber se há uma maior demanda de serviços de saúde mental, né? Serviços de atenção psicossocial. Enfim. E quanto a formas de intervenção, algumas intervenções, né, psicoterapia, psicoeducação, estimulação cognitiva, dessas que são intervenções unicamente psicológicas, né, como a gente pensaria, mas não são. Por exemplo, estimulação cognitiva, terapeutas ocupacionais mandam nesse campo da estimulação cognitiva. Né? Trabalha com conceitos psicológicos muito profundos. Então, não existe exatamente uma melhor forma de intervir nesses casos durante a pandemia. Uma possibilidade, uma amplitude de ferramentas que podem ser úteis. Tá? Gente, eu tô aqui de vez em quando, a imagem do Abraão
fica carregando assim, sabe? Congela. E eu não sei se vocês estão me vendo. Para mim, Não sei se é a você minha internet, se é a internet. pode ser internet. Para mim, tá carregando. Não sei se para o chat também parece que tá travando, mas consigo te escutar. Deixa eu ver se alguém Tá, responde. tá. Ah, então, a gente tem esse conjunto de ferramentas, de metodologias de trabalho que são possíveis. Algumas Lucas, pessoas dá para falaram que não trabalhar? estão vendo, só para dar São, um feedback. ah, ah, eu As não vi que as pessoas mensagens, estavam falando aqui no comentário. tanto que eu perdi até a questão. Mas continue. A melhor forma de intervenção. Não existe uma única forma de intervenção, tá? A gente tem possibilidades de intervenção, como eu falei, a gente tem um conjunto aí de metodologias que a gente pode utilizar nesse campo, ok? Que vão desde a psicoterapia às intervenções comunitárias. Lucas, dá para trabalhar online com idosos? Dá, dá. A gente tem muitos idosos que têm aí, que conseguem utilizar perfeitamente as redes sociais, né? Nós temos idosos muito ativos, inclusive muitos idosos que durante a sua carreira trabalharam com essas tecnologias, né? Então continuam muito ativos com isso. Pessoas que tiveram que aprender essas ferramentas e tudo mais. E nós temos alguns idosos que não têm tanto conhecimento, por exemplo, e aí a gente tem que encontrar as melhores ferramentas de alcançá-los. Como eu disse, eu cheguei a comentar do WhatsApp, né, que a gente encontra muitos idosos pelo WhatsApp. É uma rede de uso muito comum entre idosos. A gente pode utilizar essa ferramenta. A gente pode utilizar as chamadas de vídeo pelo WhatsApp, né, para fazer um atendimento. A gente pode até fazer intervenções grupais. Apesar de não ser exatamente a melhor ferramenta por causa das limitações muito grandes, mas você pode fazer intervenções grupais, sim, com esses grupos, com idosos. O que é necessário é saber que você não necessariamente, eu estou repetindo minhas palavras aqui, mas algumas habilidades são necessárias nesse atendimento, tá? Muitas vezes você precisará fazer atendimentos emergenciais, que demandam uma outra postura, que não é exatamente a mesma postura do psicoterapeuta ali na sua psicoterapia tradicional, tá? Porque às vezes é um atendimento, a pessoa chega aí, terminou e nunca mais volta para você, tá? Então, tudo que você precisar fazer naquele momento é identificar a rede de apoio e trabalhar com essa pessoa, como ela pode conduzir o seu caminho, né? Como ela pode construir o seu caminho. Uma questão que eu fico me pegando, né, na questão de psicoterapia, é que a gente não pode, na psicoterapia demanda muito esse primeiro passo do cliente, né? Demanda que aí os psicanalistas vão trazer o desejo, demanda um desejo da pessoa ser atendida, participar, né, do seu próprio processo. E na situação que nós estamos numa situação de emergência, né? A gente não pode esperar que o outro venha até nós, sabe? O Ricardo Barreto, se eu não me engano o nome perfeito, falou na semana passada, quando a gente faz o juramento lá de psicologia, se formar ou colar o grau, a gente não diz que vai, como eu vou dizer aqui,
Enfim, quando a gente faz o juramento, nosso juramento ah, nos põe numa posição de atuação sem preconceitos, numa atuação junto às demandas do público, né? Junto às demandas do povo brasileiro. Veja, a gente tem uma demanda por saúde mental nesse período e que a gente precisa ir ao encontro, tá? É uma busca ativa, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado e por isso eu falo de diversas possibilidades que porque a gente tem todas essas ferramentas que são utilizáveis, sabe? E que a gente precisa construir um projeto. Se você vai atuar com idosos, você precisa construir o seu projeto, definindo muito bem o que é que você pretende fazer, tá? Qual é o seu objetivo atuando? Você vai atuar com um grupo? Vai ser uma intervenção grupal? Vai ser uma atuação individual? Né? Você vai fazer estimulação cognitiva? Você vai fazer psicoterapia? Grupos temáticos? Enfim, tem possibilidades aí. Né? Tem diversas possibilidades, mas você precisa definir o que é que você vai fazer. Né? E com quem você vai fazer. Como eu disse, não necessariamente a sua atuação vai ser diretamente com o idoso, mas pode ser como cuidador do idoso. Que nesse momento, inclusive, pode estar aí cercado de ansiedades, de estresse, de demanda muito grande, né? Inclusive, o medo de contaminar aquela pessoa de quem ele está cuidando, né? Ou de ser contaminado, enfim. Olha aí, tantas questões relativas a esse processo, e que você atuando com esse profissional, indiretamente os efeitos chegarão ao idoso. Pode ser uma atuação comunitária. Enfim, a intervenção vai depender dos seus desejos também, da sua escolha. Eu não vou dizer a você, olha, se você tem uma maior afinidade com a clínica individual, que você vai fazer intervenção psicossocial. Pode não ser a melhor para você, enquanto profissional, fazer. Então, você precisa analisar também as suas possibilidades. Exato. Eu até pensei aqui, com essa sua fala, da gente entender a importância mesmo das entrevistas preliminares, da próprio processo avaliativo, né, da avaliação psicológica, que não se reduz a teste. Mas, assim, quando nas primeiras entrevistas você vai ver a demanda e ver qual seria a melhor forma de intervenção. Não pensar essa intervenção tão fechada. A melhor é isso, a melhor é aquilo, porque depende dos sujeitos, né? Das singularidades, das especificidades da questão. Por exemplo, qual a linha tênue, né, entre o toque, entre os rituais compulsivos de higiene e a fobia? Se eles não podem, se inclusive esses próprios rituais não podem ser feitos de um medo terrível. Assim, é complexo. Eu acho que não é tão simples a gente pensar um método de intervenção único, de pensar o melhor e de pensar um único método, talvez. Talvez seja importante pensar nisso. E eu também queria pontuar uma das questões da gente, que foi levantado sobre o suicídio, talvez da gente não pensar uma relação de causa e efeito com a Covid, mas pensar a Covid como um catalisador, né? Como algo que pode cronificar questões, pode prolongar vivências, né? Mas não pensar assim, criou determinado problema psíquico, está com problema de saúde mental, por questões diretamente ligadas à Covid. Pensar na Covid como um fator de catalisação, talvez. Que é o que a Fiocruz, inclusive, do curso de saúde mental, pontua muito, a possibilidade de cronificação. Eu vou fazer agora a leitura. Eu não tô, é P3 Andrade, tá aqui o link. Ele pergunta, eu acho que em parte você já falou um pouco, como lidar com a resistência dos idosos e a readaptar as atividades de vida. Aí ele compartilhou aqui uma experiência dizendo que vovó se frustra muito com a coordenação visomotora.
com essa coordenação diminuir, mas não topa atividades novas. Frustra muito ela e nós não ajuda, né? Aí acaba não tendo ajuda. E como lidar com essa resistência das atividades, até das atividades de intervenção, seja de pensar em estimulação cognitiva, por exemplo, que é o caso que eu acho que ele está falando aqui, coordenação motora, cognição. Como é que você responderia a isso? Então, a gente tem que buscar junto a essa pessoa os motivos pela qual ela apresenta essa resistência, né? Se ela se nega a auxiliar esse processo, tem algum motivo, né? Pode ser que para ela, esses exercícios que estejam sendo feitos não valem nada, né? Não, ou não. Ou uma questão que eu falei da questão, bem no início da fala, lá no primeiro bloco, em atividades, na questão da representação social, né? Como essa representação social negativa impacta na forma como eu entendo o meu próprio envelhecimento. Veja, pode ser que eu entenda que o envelhecimento é assim, é um período de adoecimento e que não há nada que eu possa fazer. E aí a gente vai para um questionamento dessas regras aí, essas crenças, né? Como o Abraão trouxe, de apontar experiências, talvez de outras pessoas, nesse caso é mais interessante a socialização com pessoas que tenham experiências diferentes, né, desse envelhecimento. Uhum. Pelo que eu entendi, ela tem uma questão visomotora, foi isso, Abraão? Isso. De coordenação motora. Coordenação motora. Eu já desci aqui os comentários. Está bem lá em cima. Mas era de coordenação. Pronto. Então, pode ser por isso, pode achar também os exercícios, as atividades algo extremamente simplista e que, portanto, para ela não faz sentido realizar. A gente tem esse problema também, as atividades precisam ser pensadas personalizadamente, não é? Aquilo é a demanda de uma pessoa e a forma como ela encara, né, do que ela gosta de fazer. Talvez pensar em atividades que estimulem essa coordenação motora e as funções visoconstrutivas, mas que interajam com coisas que ela goste. Sim. E você acha que pode ser uma possibilidade, nesse caso, você que tem afinidade com a análise do comportamento, o trabalho assim com regras do controle do comportamento controlado por regras, nesse caso, ajuda, não ajuda? Porque as informações servem como regras, né? Se a gente pensar os estímulos Sim, verbais. exatamente. As informações servem como regras. E as regras precisam, nesse caso, a gente pode pensar aí com uma maior efetividade nesse comportamento, a gente pode ter que, nessas regras, nessas informações, trazer não só o comportamento esperado, né? Inclusive, é uma questão na divulgação de informações muito interessante, que está baseada no conhecimento da ciência psicológica, que é sempre utilizar afirmações positivas e não negativas, né? Positivo não no sentido de coisas boas e agradáveis, mas é o que é que eu devo fazer e não o que eu devo deixar de fazer. Quando a gente começa alguma coisa com não, a gente pode ter uma confusão aí, tá? Então, ao invés de dizer não toque a mão no rosto, diga lave a mão antes de tocar a mão no rosto e depois de tocar a mão no rosto, tá? Então a gente tem que questionar algumas regras. Essas representações podem sim e estabelecer como essas regras dentro. Eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo entendem o que eu estou chamando de regras, né? Mas são descrições verbais de comportamento, que podem ser completas ou incompletas, né? Eu posso dizer só o que você deve fazer, sem dizer quais são as consequências, né? Mas eu posso dizer um contexto e a consequência, enfim, são muito variadas. Mas sim, inclusive aquilo que na TCC o pessoal chama de crenças, a gente pode pensar como regras, né?
quem estuda essas crenças, obviamente, sabe como elas são muito importantes para o comportamento dos indivíduos, dos seres humanos, e, portanto, as regras são importantes e podem ser trabalhadas. Uhum. A professora Iris, ela pediu para que você comentasse algo sobre o patrimônio humano que representa uma Sim. pessoa que viveu mais do que você. O legado, né, que ela deixa para a humanidade, pela própria experiência. Se você pudesse falar sobre isso um pouco. Pronto, pronto. Quando eu falei que uma das intervenções possíveis e desejáveis é manter a conectividade com pessoas de outras gerações, né? A intergeneracionalidade, nome complicado para falar, tem muito a ver com essa questão das vivências, né? Dessa história de vida que eu, ah, depois de 60 anos de vida, né, eu acumulo uma história, eu, eu conheci um mundo que muitas vezes não é mais o mundo de hoje, né? E eu posso passar isso à frente, né? Eu posso passar características minhas à frente, né? Eu posso passar para os meus netos ou para as pessoas mais jovens, né? Alguns idosos não têm netos, né? Mas para pessoas mais jovens, eu posso ter essa relação com esse outro público, não necessariamente apenas para aprender aquilo que eles tenham, mas para passar, né? E aí a gente tem uma característica interessante, passar-se adiante. É, de certa forma, lutar contra a própria morte, né? Não a morte física, mas a morte simbólica, podemos pensar assim, né? Porque eu estou passando as minhas características, o meu conhecimento, né? Estou passando adiante algo que é ou foi meu um dia, né? Então eu tenho inscrição sendo continuada. É a garantia que aquilo não acaba comigo. Então a gente tem esse acervo, acervo muito grande de vivências que eu posso passar adiante, que pode ser útil para outras pessoas. Né? É, é um caminho, inclusive, para a gente trabalhar com essas pessoas e de entender. Por isso que eu falo de que tem que fazer sentido na história delas. Sabe? Elas viveram 60 anos, no mínimo. Né? Você vai trabalhar com idosos aí de 70, 80, 90 e o céu é o limite. Não necessariamente, né? Mas eu vou trabalhar com essa pessoa, mas essa pessoa já passou por muitas situações na vida dela que a puseram em risco, né? Que a pôs em risco. Então eu preciso lidar com essa história de pessoa e com aquilo que ela traz para aí sim eu poder trabalhar o que ela pode fazer. Porque qual Uhum. é a referência que essa pessoa tem na vida? Qual é a referência que o idoso tem? É a sua história de vida, é o que ele já viveu. Os jovens ainda têm isso assim muito conturbado, né? Ainda não tem uma trajetória tão grande de vida, né? Mas os idosos têm e eles vão tomar isso como uma grande referência para o seu comportamento. Vão Uhum. justificar o seu comportamento a partir dessa história e é por isso que a gente precisa interagir com essa história para poder trabalhar com a divulgação de informações, com a mudança de comportamento. Sim. Gica Rodrigues, ela também questiona a questão das regras, né? Que ela pergunta assim, se as são regras como instruções, talvez fosse interessante você explicar um pouquinho mais o que são regras na análise do comportamento, por que que essas instruções funcionam como regras, que contingências estão ligadas a elas, né? E que normalmente posso dizer que o idoso, a pessoa que está sendo controlada por regras, não necessariamente tenha passado por contingência, né? Pelas contingências que a regra aponta. Então, então as regras não necessariamente vêm como instruções, tá? A gente pode pensar regras como, às vezes elas aparecem como ordens, né? Ou como conselhos. Eu posso dizer, ah, vista o casaco,
E é uma regra, né? Mas eu posso dizer, quando você chegar no local X, faça isso, sei lá, acene para que eu possa abrir a porta para você. Enfim, dando um exemplo assim bem esdrúxulo, eu tenho uma descrição de comportamento que controla comportamento, né? Que altera a probabilidade de eu fazer alguma coisa. A gente tem comportamento governado por regras e comportamento governado por contingência, né? De uma forma mais geral, assim. O que é contingência? É aquilo que eu estou vivendo, assim, eu estou vivendo e vou aprendendo. Não necessariamente, eu não estou. O meu comportamento não ocorre em função de uma instrução que alguém me deu, porque alguém me disse isso e a partir disso eu ajo, tá? Ah, se eu disser Abraão, pisca o olho direito. Ele não Eu vou piscou, piscar não, inclusive. né? E aí, se eu dissesse isso, e Abraão piscasse, ele estaria sendo governado por regras. Ele está emitindo comportamento, ele está se comportando por uma regra minha, por uma regra, né? Por uma descrição de comportamento. Mas ele, a todo momento, o Abraão está aí piscando no olho. Isso não é um comportamento governado por regra, é um comportamento governado por contingência, né? Se a luz aumenta no celular dele, a pupila dele vai contrair. Isso é uma contingência, né? Apesar desse caso aí a gente não fala muito de operante, mas sim de respondente. É um mundo bastante complexo, mas sim, a gente pode ter muitos casos, né? Em idosos de comportamento governado por regra. É aquilo, eu deixo de viver uma determinada situação por causa de uma regra que me diz que eu não posso fazer isso, ou melhor, que eu devo fazer outra coisa, que eu devo evitar aquela situação. Novamente a questão das representações sociais, né? Eu deixo de participar de uma universidade da terceira idade, para trazer um exemplo, porque eu aprendi que velhice é um momento que tem que ficar dentro de casa. Eu vi uma mensagem aqui É uma falando, lembra regra. do tempo. É uma regra. É uma regra. Eu posso ter um comportamento governado por essa regra. Que eu não me exponho à contingência. E a questão de como a gente aprende isso, nesse caso eu vou deixar isso para que vocês fiquem curiosos e busquem leituras à parte, né? Tem aí. Inclusive por causa do tempo. Sim, Então, faltam me cinco finalizou aqui. minutos. Já? Para mim, não apareceu. Eu vou ler um comentário aqui de P. Andrade. Apareceu para você quanto tempo? Para mim não apareceu. Para mim não apareceu o tempo, mas creio que faltam 5 minutos pela minha. Está travando um pouco. Tá me ouvindo? Vocês me escutam? Porque a Ibrahim tinha travado sua imagem aqui. Teve um comentário, e agora eu estou ouvindo. O pessoal está ouvindo? Mandem um ok aí, como ele pediu. Eu vou só ler o comentário aqui de P. Andrade que a gente pode encerrar. Então, para não cair de forma abrupta, como da outra vez. Ele diz que a crise que Erickson provavelmente, né? A crise que Eric Erickson comenta dessa fase deixa um legado, refletir sobre o que fomos e como contribuir nosso saldo ao mundo, né? Está muito ligado àquilo que você falou no comentário do que Iris pediu, né? Sobre o legado que se deixa. E é isso. Eu vou passar a palavra para você, se você tiver algo para fechar, né? Alguma coisa para concluir, e aí a gente encerra a reunião por hoje. Tá bom, gente. Quando a gente
É isso, né? Vocês viram aqui que a gente até ultrapassou o horário e tudo mais. Porque quando a gente fala de envelhecimento, nós estamos falando de toda uma história de vida, né? E que faz com que eu viva de formas diferentes. Eu esteja lidando com pessoas completamente diferentes umas das outras. E que é apaixonante isso. Particularmente é o que eu gosto de encontrar pessoas muito diferentes umas das outras, que lidam com o seu próprio envelhecimento de formas muito. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem um processo de envelhecimento muito cercado de doenças, não é? A gente falha nesse aspecto de promoção de saúde e de prevenção de doenças também. Então, agora nós fomos pegos assim de calças curtas, né, com idosos, o que dá um certo trabalho, né, para lidar agora com todas essas questões que foram ditas aqui e que podem impactar diretamente na saúde mental dessas pessoas. Enfim, eu espero que, pelo menos a minha fala, tenha dado curiosidade, especialmente para os profissionais e estudantes, para ler mais sobre o assunto, buscar saber. E para quem está ouvindo, que não conhece, né, não é da área de psicologia, e, e também para os que são da área de psicologia e tudo mais, para que entre em contato, né, com os idosos aí do seu meio, né? Estabeleçam conexões com essas pessoas, né? Conversem, que descubram essa riqueza que é a velhice. Eu agradeço novamente muito a, a possibilidade de falar sobre o assunto. Eu estava muito ansioso por esses dias, mas isso aqui foi tão bom, eu fiquei muito feliz de poder conversar sobre esse assunto. Novamente foi uma honra para mim. Eu agradeço muito, muito a presença de todos vocês, a possibilidade de falar, a paciência para me ouvir. E é isso, né? Caso queiram alguma indicação de texto, né, e tal, podem entrar em contato comigo. Tem algumas cartilhas da Fiocruz, né? Muito interessantes. Se vocês quiserem, a gente pode até mandar aí para o pessoal, quem sabe, do NEB, para divulgarem na página, né? Pra vocês saberem, enfim. Seria bom. Eu agradeço Então, muitíssimo. nós também agradecemos, né? Eu agradeço em nome de toda a equipe do Quem Sabe Faz a Hora. As pessoas também estão agradecendo, aí, os alunos, né? Aliás, os participantes. Não são alunos, não. São participantes. Então, muito obrigado mais uma vez. Foi uma excelente fala, né? Deixa sempre um gostinho de quero mais, principalmente quando a gente vai entrando nos conceitos, né? Que aí a gente nunca desenvolve tudo e deixa aí esse gostinho de quero mais. Podem entrar em contato com a gente, pessoal. Se quiserem também, né, mandar alguma dúvida, a gente encaminha para a Ibrahim. A gente tenta fazer essa mediação. E é isso, tá? Nos vemos na sexta-feira. Tchau, gente. Tchau. Tchau.